alegria ter a Danúbia com a gente nesta noite. Tenho certeza de que Deus falará aos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Para mim é uma grande oportunidade estarmos aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. A palavra que renova o nosso coração. A palavra do Senhor que coloca em nós um refrigério para a nossa alma. Em qualquer momento das nossas vidas, a palavra do Senhor é sempre bem-vinda para a gente. A palavra do Senhor é que nos conduz ao caminho da eternidade. E por isso que é tão maravilhoso compartilharmos a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele possa estar aí aonde você está. E que Ele possa renovar as tuas forças. E aonde, eu não sei como o estado em que você está, mas eu tenho certeza que conforme a palavra de Deus ministrada ao nosso coração, tudo pode ser mudado, porque nós temos um Deus que transforma todas as coisas, nós temos um Deus que muda todas as situações, porque Ele é o Deus do impossível e Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 24, último capítulo de Lucas. Você que está aí em casa, nos acompanhe na leitura da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Lucas 24, a partir do verso 13. Eu já ministrei em alguns outros momentos sobre essa mesma passagem, mas a palavra do Senhor sempre se renova. A palavra do Senhor sempre nos renova. E diz assim a palavra do Senhor. Verso 13. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que quando eles caminhavam juntos e questionavam ou arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondeu, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes disse: quais coisas? E eles lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que diziam: estará ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde ia, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles.
E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles os reconheceram. E ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco na caminhada? E quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. E encontraram os 11 reunidos e os que estavam com ele, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu assim. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é: você não está sozinho. Esse tema da mensagem foi o tema da mensagem do último congresso dos jovens que teve aqui na igreja. E ele também é a divisa do tema ali do Ministério dos Adolescentes. Você não está sozinho. Todos nós nascemos num estado de neotenia. Nós somos prematuros em relação a todos os outros seres. Nós nascemos com uma deficiência de maturação neurológica e também motora. E isso nos deixa num estado de absoluta dependência e desamparo. O único ser que nasce com esse sentimento de desamparo, de dependência, de não ter uma maturação neurológica, somos nós, seres humanos. E diante disso, eu quero fazer um questionamento à igreja. Como o Senhor quer que nós portemos diante dele, independente da situação em que nós estamos vivendo? Como nós devemos proceder quando nós somos acometidos por esse sentimento de desamparo? O que o Senhor quer de nós quando nós somos introjetado em nós esse sentimento de desamparo, de que estamos sozinhos? E eu pergunto: como você acha que Jesus esperava que seus discípulos se portassem? O que Jesus esperava daqueles discípulos rumo a Emaús? E eu penso que toda tomada de decisão tem antes um diálogo. Quando nós vamos tomar uma decisão, sempre tem uma conversa da gente com a gente mesmo. Nós vamos tomar uma decisão e aquela decisão, ela é resultado daquela conversa que nós tivemos com nós mesmos. É uma conversa, é um diálogo intrapessoal. Antes de sair de casa, o filho pródigo, certamente, ele projetou tudo antes de chegar para o pai dele e pedir a parte dele da herança. Então todos nós temos essas conversas conosco. Essa conversa interior. E no verso 13 diz assim, que naquele mesmo dia eles foram para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros. Jerusalém para Emaús distava 11 quilômetros. E foi naquele mesmo dia. Mas que dia? Foi no mesmo dia que Jesus havia sido ressuscitado. Foi nesse dia que eles decidiram ir para Emaús. E eu quero dizer para vocês quantas vezes o Senhor quer que nós permaneçamos, mesmo quando a nossa vontade é de ir. Quantas vezes Deus quer que nós permaneçamos, mesmo quando a nossa vontade é de chutar o pé no balde. Quantas vezes o Senhor quer que nós permaneçamos e nós queremos deixar tudo para trás e nós queremos desistir? Quantas vezes? E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: não vamos agir de forma temerária, não vamos agir de forma precipitada. Espere em Deus para tomar as suas decisões. Espere em Deus, busque resposta nele, no Senhor, para a sua vida. Porque eu quero dizer que Emaús é lugar de sofrimento. Emaús é um lugar incerto. Emaús é o lugar da fuga, mas não é lugar de restauração e crescimento.
Emaús não é lugar para andar com Deus. Emaús não é para filhos amados do Pai. Emaús retrata desesperança. Emaús retrata tristeza. Emaús retrata descrença. Mas Deus quer nos deixar no lugar onde você está e transformar não o lugar onde você está, mas o Senhor quer transformar o seu interior. Ele quer mudar o que está dentro de você. Não é preciso mudar o externo. Muitas vezes é necessária a intervenção do Espírito Santo para que nós mudemos internamente, e é esse o propósito que Deus tem para as nossas vidas. No verso 14 e 15 diz que eles iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou. E ali começou um diálogo sobre tudo aquilo que havia passado em Jerusalém. Tudo que haviam passado. E eles foram tirando ali suas conclusões a respeito de todas as ocorrências. Na verdade, eles foram ali chorar as mágoas um para o outro. E eu quero dizer, seu amigo, ele pode até te ajudar, mas só Jesus pode transformar. Só Jesus pode transformar. E aconteceu que quando eles conversavam, Jesus se aproximou. E aquele diálogo agora tornou-se um triálogo. Porque Jesus estava ali com eles, se ajuntou a eles. E eu penso que eles falaram assim, quando Jesus ia chegando: chegue a nós. Vamos, chega junto. Vamos mais um, rumo a Emaús. Mais um decepcionado com o que ocorrera em Jerusalém. Venha, se junte a nós e vamos seguindo. Porque até então eles não sabiam quem era Jesus. Eu quero dizer que mesmo quando nós queremos nos afastar do Senhor, Ele está conosco. Mesmo quando nós tomamos essa decisão de afastar do Senhor, Ele mesmo assim, Ele quer estar conosco, Ele vai ao nosso encontro. É surpreendente que nós somos limitados em Deus. E Ele, como grande arquiteto de tudo, Ele está direcionando tudo, mesmo sem nós entendermos. Só para aliviar a nossa dor, só para te trazer paz, só para salvar a sua alma, só para te dar contentamento de vida. É por isso que Ele aproxima de mim, é por isso que Ele aproxima de você. E toda a perspectiva de Deus, ela aponta para a cruz do Calvário, ela aponta para a salvação da nossa alma e nos conceder eternidade. E Jesus vai ao encontro para te ouvir. Jesus vai ao encontro para sarar suas feridas e esse sentimento de desamparo. E Ele quer estar com você. Ele quer estar com você, e isso é lindo, porque nós temos livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. No verso 16 diz: mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecesse. Se Jesus tivesse revelado aqueles discípulos, eles não teriam passado por toda essa experiência VIP que ele teve com Jesus pós-ressurreição. Eles não teriam passado por essa experiência. Eles não teriam vivenciado o que Jesus proporcionou a eles durante a caminhada. Às vezes, Deus nos impedirá a visão. Deus nos impedirá a visão apenas para mudar a nossa ótica, mas é para que nós tenhamos uma visão panorâmica do céu, uma visão panorâmica celestial. Foi assim que aconteceu com Saulo. Ele ficou cego, mas ele teve a sua ótica mudada, ele teve a sua vida restaurada. De perseguidor de igreja, ele passou a ser um implantador de igreja. E ele deu cumprimento àquilo que o Senhor o havia comissionado. No verso 17, diz que tipo de palavras são essas? Que tendes um com o outro. Jesus pergunta para eles: e estáis tristes? E estáis desamparados? Por que vocês querem? Eu penso que Jesus estava perguntando para ele: por que vocês querem se afastar do maior cenário de amor que teve na terra? Por que vocês estão indo para Emaús? Por que vocês querem afastar? Por que vocês estão indo?
Agostinho de Hipona diz assim, que na cruz é o altar onde Deus pregou o amor. A cruz é o altar onde Deus pregou o amor. E aqueles discípulos, ainda sem saber se realmente Jesus tinha sido ressuscitado, se colocaram rumo a Emaús. É interessante, irmãos, notar que quando nós precisamos do médico, cabe a nós a disposição de irmos até o médico. Quando a gente precisa de alguma assistência jurídica, cabe a nós sairmos e irmos até o advogado. Quando nós precisamos, de repente, fazer uma terapia, precisa de nós sairmos e irmos até o profissional, o terapeuta. Mas Jesus não. Ele não espera você ir até Ele, Ele vai atrás de você, Ele vai atrás de você. Assim como Ele encontrou com aqueles discípulos, Ele queria saber por que eles estavam tristes. Jesus vai ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro da mulher samaritana. Quando Jesus estava indo para Galileia, Ele, opa, vamos parar aqui, eu quero ficar aqui em Samaria. E Ele parou ali por um determinado tempo e aguardou aquela mulher que ao meio-dia sempre ia ali no poço de Jacó pegar água. Ele nos espera, Ele vai ao nosso encontro, Ele está à nossa procura, Ele está à nossa busca. Jesus, Ele vai ao encontro do pecador, Ele vai ao encontro do cobrador de impostos, Ele vai ao encontro dos desacreditados. Jesus vai ao encontro dos enfermos, Ele vai ao encontro dos marginalizados, dos desesperançados. Jesus vai ao encontro dos preocupados. Jesus, Ele vai ao encontro dos angustiados de alma, dos depressivos, dos rejeitados. Jesus vai ao encontro deles. E se os irmãos tiverem oportunidade de lerem Lucas 15, ali é a manifestação da graça de Deus sobre a vida dos pecadores e dos publicanos. Quando Ele assenta ali com eles, e os fariseus falam o quê? O que os fariseus e os escribas que estavam lá falavam? Nossa, olha, Ele se assenta com o pecador e Ele come com eles. E Jesus, de um modo muito simples, mas com muito amor, falou das 3 parábolas mais incríveis que nós podemos aprender com o Senhor Jesus. Ele primeiro fala sobre a ovelha perdida. A ovelha estava perdida e o seu pastor foi lá buscar as 99 e trouxe aquela ovelha de volta. E é interessante que a ovelha estava perdida, o pastor foi buscar, ele trouxe a ovelha e se regozijou e ficou feliz. Porque um pecador que se arrepende, o céu faz festa, muito mais do que 99 que não precisam, ou acham que não precisam do Senhor. No segundo momento, ele conta sobre a dracma perdida. E essa dracma estava perdida e ali aquela mulher procurava aquela dracma dentro de casa e ela limpava e ela varria. Irmãos, eu quero dizer que uma coisa: em Deus há um projeto de Deus para as nossas vidas. Ele se esforça para ir atrás da ovelha perdida. Ele se esforça para procurar a dracma perdida, porque Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe do valor que você tem. E aquela dracma perdida dentro mesmo da casa, ela foi achada. E ali chamaram as vizinhas para poder festejar. Chamaram todas aquelas vizinhas para festejar com grande alegria, porque a dracma estava perdida, mas foi achada. E no segundo momento, Ele não vai à procura do filho pródigo, mas Ele aguarda ansiosamente o seu retorno. Ovelha perdida, dracma perdida, está muito aquém do valor que nós temos para o Senhor. Ele entende os nossos momentos e é por isso que Ele aguardava ansiosamente o retorno do seu filho para o lar. É por isso que Ele aguardava. Eu quero dizer para vocês, pessoas condenam, mas Jesus manda atirar a primeira pedra. As pessoas afastam, mas Jesus, Ele aproxima, Ele toca, Ele cura e chama de filha. Pessoas julgam, Jesus perdoa pecados. As pessoas não entendem o que passa no seu coração,
Mas eu quero te dizer que Jesus prescruta tudo que está acontecendo com você. Jesus é o especialista de transformar o caos em bênção. Jesus, ele é o especialista de ressignificar as nossas crenças. Ele é especialista em nos fazer renascer. Ele é especialista em fazer florescer o que estava morto. Jesus, ele é especialista em trazer vida quando a morte chega. Ele é especialista em deixar mestres da lei sem palavras. Ele é especialista em dar a alegria à mulher estéril. Jesus, ele é o especialista em devolver a sua alegria. Ele é especialista para tirar toda a sua preocupação e clarificar os nossos entendimentos. Jesus é o especialista, ele é o mestre, ele é o rei dos reis, ele é o mestre dos mestres. No verso 18, avançando, em um deles cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm acontecido nestes dias? Mal sabia ele que ele estava falando com o único protagonista daquela história. Mal sabia eles que estavam falando, eles estavam falando com o protagonista da história, o protagonista do que estava acontecendo em Israel. Mal sabiam eles. E no verso 19 e 20, e ele disse-lhes: quais coisas? Jesus perguntou: quais coisas? E aí eles começam a falar: Jesus, o Nazareno, o varão profeta, poderoso em obras e palavras. E eles vão falando para Jesus o que Jesus era. E o que Jesus era. E eu quero perguntar para você, diante de uma situação adversa, quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Em nenhum momento aqueles discípulos falaram: ele é o Messias. Eu quero dizer que quando ele deixa de ser o Messias, Jesus deixou de ser tudo para você. Quando Jesus deixa de ser o Messias, o seu Salvador, o seu Redentor, o ungido de Deus que veio para te salvar, ele deixa de ser tudo para você. Ele deixa de ser tudo. A mulher samaritana, enquanto Jesus estava ali falando com ela, e aí quando ele entra no assunto sobre o marido dela, e aí ele fala tudo sobre a vida dela conjugal, sobre os seus 5 maridos, aí ela olha para ele e fala: realmente tu és profeta. Tu és profeta porque falou tudo aquilo, descreveu a história dela. E quando ali no seguinte, dando seguimento ao diálogo, eles começam falando sobre os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Ela realmente, dizem mesmo, que tem um Messias aí, o Cristo, que está por vir. E Jesus se revela: eu sou o Messias. É com ele que você está falando. E eu quero dizer que não tem como a gente receber de Deus essa revelação do Messias e ficar só pra gente. Aquela mulher correu e foi anunciar para todo mundo. Ela ia meio-dia pegar ali água no poço para ninguém vê-la. Mas Jesus, quando entrou no cenário da vida dela, mudou tudo. E aquela mulher que corria, que ela tinha vergonha da sua história, ela tinha vergonha dela mesma. Meu irmão, Jesus levantou a cabeça dela, sem falar nada, só porque ela revelou, o Senhor revelou a ela que Ele era o Salvador da vida dela, e ela começou a anunciar o Senhor aos outros. Não tem como isso ficar guardado só dentro de nós, não tem como. E quem é Jesus para nós? Essa resposta, quem é Jesus para nós, vai nos estabelecer que tipo de fé que nós exercemos. Se é uma fé circunstancial ou se é uma fé real em Deus. Se é uma fé real no Senhor. Nos versos 21, 22 até o verso 24. Eu chamo esse verso 21 do versículo dos decepcionados. Mas nós esperávamos. Mas nós esperávamos. Os decepcionados com Deus só o são porque querem que as suas expectativas sejam formatadas em Deus e não ao contrário. Deus é quem formata as nossas expectativas. Mas quem é o decepcionado com Deus não. Quer que o negócio só está decepcionado porque projetou algo e o algo não aconteceu conforme a vontade dele.
E eu fico pensando nessa relação, quem é Deus? Quem é Deus, se nós agimos dessa forma? E aí a gente pode olhar na narrativa bíblica e ver Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria, que tinha lepra, e que a serva da tua esposa falou que tinha um homem em Samaria, um profeta que poderia resolver aquela situação. Um homem que tinha tudo, todos os poderes, mas que ali tinha uma dor na alma por conta daquela enfermidade física, certamente. E aí ele pegou suas carruagens, 10 mudas de roupa, 10 talentos de prata, 6.000 pedaços de ouro, e ele foi rumo à casa do profeta Eliseu. E ele foi rumo àquela casa, e ele criou toda uma expectativa. Eu vou chegar lá parecendo com essa obra faraônica, cheio de tantos apetrechos, e aí eu vou ser recebido, ele vai colocar até um tapete vermelho para eu passar. Ah, meus irmãos, mas a nossa expectativa não é a de Deus, não é a mesma a expectativa que Deus tem a respeito das coisas. E aí ele chegou ali na porta da casa do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu mandou o seu mensageiro Geazi: vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aquilo para ele foi o fim do mundo. Ele falou assim: eu pensava, olha só como a expectativa, minha expectativa frustrada, eu pensava que ele ia vir aqui me cumprimentar, tipo assim, eu sou o comandante do rei da Síria, pensava que ele ia vir aqui me cumprimentar e colocar a mão sobre a minha enfermidade e eu seria curado. Mas não, ele falou: vá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E assim, ele ainda relutou, mas depois ele foi. E ele foi curado. Mas eu quero dizer que nós somos frustrados. As frustrações nossas em Deus não para que nós sejamos transformados fisicamente, mas porque Deus quer curar o nosso interior. Porque o Senhor Jesus, Ele quer curar o nosso interior. A mesma coisa aconteceu com o filho pródigo. Ah, eu não aguento mais, não tem nem comida de porco aqui para eu comer, que era o fim do mundo para um judeu. Me levantarei e eu irei ter com meu pai. E eu falarei para meu pai: pai, pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Esse foi o desenho que ele tinha construído para encontrar com seu pai, mas o seu pai tinha um outro desenho para ele. E o desenho que Deus tem para nós é muito melhor do que o nosso desenho que nós mesmos fazemos. Ele sabe de todas as coisas. E aquele pai foi ao encontro dele e o abraçou. Ele não precisou nem te falar nada, porque muitas vezes esse sentimento de aconchego nos demonstra o tamanho amor que o Senhor tem por nós. Os nossos planos e projetos não são os mesmos de Deus. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os caminhos que Ele tem para nós não são os nossos caminhos. Então nós devemos acalmar o nosso coração, porque Jesus, Ele já fez a obra, Ele já tinha sido ressuscitado. Só eles ainda não sabiam e não acreditaram naquilo. Isso prova que a dimensão humana dos feitos de Deus, ela está muito distante da nossa dimensão celestial. Eles esperavam o libertador de Israel, aqueles 2 discípulos. Jesus esperava que eles crescem. Eles esperavam o libertador de Israel num contexto coletivo. Jesus queria libertar eles de uma forma singular do pecado, daquilo que fazia com que eles afastassem do Senhor. E justamente, muitas vezes, esses desapontamentos que nós temos com Deus, ou seja, o que eu esperava e Ele não fez, que é combustível para muitos se afastar do Senhor, para muitos se afastarem do Senhor. Os desapontados com Deus, eles não vivem pelo que crê, eles vivem pelo que vê. Os desapontados, eles vivem pela circunstância, e eles não vivem pela providência divina. Eles não vivem esperando em Deus. E mais do que nunca, irmãos, eu quero dizer para vocês que nesse tempo é momento de nós realmente vivermos o que está descrito lá em João 10:11. Eu sou o bom pastor, e
E o bom pastor, ele dá a vida para as suas ovelhas. Nunca como antes nós devemos nos portarmos como ovelhas do Senhor. Nunca como antes a gente tem que agora a questão de sobrevivência, porque nós precisamos de Deus. A ovelha precisa do seu bom pastor para estar conduzindo ela. E tem algumas características da ovelha que é interessante a gente pontuar. As ovelhas, elas são dóceis e inocentes, muito inocentes. Elas são medrosas. E se ela não sentir o cheiro e não ouvir o seu pastor, elas correm assustadas. E é quando elas caem num precipício. E é por isso que nós precisamos do bom pastor. É por isso que nós precisamos. É interessante que tem um artigo publicado no jornal de Istambul, que alguns pastores estavam tomando café e uma ovelha, ela caiu no precipício. E como não tinha ali os pastores para orientar, ela levou com elas 1.500 ovelhas. Isso foi um fato que aconteceu. Isso demonstra que a nossa responsabilidade como os filhos de Deus também recai sobre o outro. Recai sobre o outro. O Senhor nos chama para termos um relacionamento vertical, mas Ele também nos fala para que nós tenhamos um relacionamento horizontal. Outro dia eu escrevi sobre isso, sobre a importância do outro nas nossas vidas. Irmãos, eu quero dizer, a economia do mundo, ela funciona como engrenagem. Todas as peças funcionando. Tira uma peça, o negócio vai dar uma baqueada. Nós precisamos dos outros. Nós, como corpo de Cristo, somos parte dele. Cada um seu membro. Quando esse membro está adoecido e doente, e nós, a fisiologia humana, ela se encarrega de compensar aquilo que está ruim por enquanto, para a gente entrar num estado de homeostase, de equilíbrio total como corpo de Cristo. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que o Senhor quer que nos portemos, cuidando um dos outros. Eu vou ler em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 3. A partir do verso 3, e quem puder estar em casa e me acompanhar. E olha que importante é você ser bênção na vida do outro. Irmãos, não tem nada melhor do que alguém falar assim para você: olha que bom que foi. Eu sei que nesses momentos não dá mais, mas hoje eu recebi uma mensagem: eu estava com saudade do seu abraço. Isso é um dinheiro, não paga uma coisa dessa. Sabe, quando você manda uma mensagem, a pessoa fala assim: nossa, você foi usada por Deus para mandar aquela mensagem para mim, e aquilo muito me edificou. Isso não tem preço que paga. Que nós possamos ser esses atalaios do Senhor nos últimos dias. E a palavra do Senhor diz assim, lá em segunda carta dos Coríntios, a partir do verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda, o Senhor nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar. Ele nos conforta e tem um propósito para que nós possamos confortar os outros, os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como o sofrimento de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a nossa consolação e salvação. Agora preste atenção, irmãos. E a nossa esperança acerca de vós é firme. A nossa esperança acerca de vocês, irmãos, é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos oprimidos excessivamente acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, está lindo ver o que está acontecendo no movimento, né, de todo mundo querendo se ajudar mutuamente. Aqui na igreja a gente está tendo
também, graças a Deus, esses movimentos, para a gente poder acudir, para a gente não ignorar o sofrimento do irmão. Então, que nós possamos perseguir firmes, olhando e sabendo da nossa responsabilidade para com o outro. A segunda característica da ovelha, ela não distingue a erva daninha da erva boa. Então, ela precisa o tempo todo que o pastor a conduza. Nós precisamos do bom pastor. Ela precisa o tempo todo que seja conduzida por Ele. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele se importa com aquilo que nós temos alimentado. E nós somos o nosso alimento, nós somos aquilo que nós comemos literalmente. E Ele se preocupa que tipo de alimento você tem realizado. E que busca de alimento espiritual você tem buscado nesses dias. Porque Ele se preocupa, Ele não quer que você coma comida que não seja genuína da palavra, do evangelho dEle, da palavra verdadeira. O Senhor se preocupa com isso. Praticamente um dos únicos animais que não sabem se defender de predadores. Elas não conseguem lutar pela própria vida. E é por isso que nós precisamos do bom pastor. Nós realmente, irmãos, também não sabemos lutar pelas nossas próprias vidas, porque na verdade quem nos deu o sopro de vida foi o Senhor Jesus. É Ele quem nos deu, e Ele tira, como diz lá em 1 Samuel, Ele tira quando Ele quer. O Senhor é dono da nossa vida e a gente depende dEle para esse ar que nós respiramos. Quando ela está doente, ela é carregada pelo seu pastor nos ombros. E ela é carregada nos ombros para escutar o coração do seu pastor. O pastor, ele fica na porta do aprisco para ver todas as suas ovelhas. Ele conta de uma a uma. E quando falta uma única ovelha, ele deixa aquelas cuidadas e ele vai correr atrás até encontrar. Ele vai até encontrar, ele vai em busca da ovelha perdida até encontrar. As ovelhas, elas escutam a voz de 1000 pastores, mas elas sabem qual é a voz do pastor que a conduz. As ovelhas também, elas têm um estômago grande, e quando é à noite, elas começam a brincar. E elas caem. E aí, quando elas caem, o seu estômago comprime o seu pulmão. E se o pastor de madrugada não passar por ali, não levantar elas com a sua vara, ela certamente vai morrer. É o tempo todo o pastor cuidando das ovelhas. E eu quero dizer que ele usa 2 instrumentos para guiar as ovelhas. O primeiro é a vara. A vara é aquela que tem um ponto de interrogação em cima, para tirar elas do aprisco. E aí ele também usa o cajado para que ela não vá para lugares que elas vão sofrer, para lugar que causa perigo para elas. O pastor, diferentemente de quem conduz o gado, ele vai à frente das ovelhas, mostrando para elas os caminhos. Mas o gado não, já viu? Quando a pessoa está ali conduzindo o gado, é atrás. Mas o bom pastor, ele vai à frente, mostrando o caminho, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a vida. As moscas deixam, muitas vezes, as ovelhas desestabilizadas. E aí o bom pastor vai lá e coloca um óleo sobre a sua cabeça, para que as distrações não a alcancem, para que elas não saiam desesperadas por conta desse mal que está acontecendo com essas moscas que ficam ali tentando pousar. As ovelhas, elas são muito rebeldes. Ah, meus irmãos, as ovelhas são muito rebeldes. Lá em Salmo 23 diz que a minha vara e o meu cajado te consolam. Mas a ovelha, quando é muito rebelde, o próprio pastor quebra as pernas dela. O próprio pastor quebra as suas pernas. E enquanto ela está em fase de recuperação, ela fica o tempo todo com ele. E eu quero dizer para você que depois que ela está curada completamente, ela nunca mais se atreve a ser rebelde. É por isso que muitas vezes nós não entendemos os sofrimentos que nós passamos. Às vezes o Senhor quebra realmente as nossas pernas, literalmente, mas é para nos fazer estar alinhados com Ele. Certa vez eu fui em um lugar e lá tinha umas árvores plantadas e tinham 3 cordas amarradas, uma em cada ponta. E eu fiquei perguntando, Senhor, por que isso? Por que essas árvores crescem assim, com essas forças contrárias?
E eu percebi também que quando eu cheguei próximo desse lugar, as árvores eram todas do mesmo tamanho e o caule dela era alto. E o Senhor ali falou comigo que essas forças contrárias que nos puxam muitas vezes é para que nós possamos nascer e crescermos em direção ao Senhor. Crescermos no formato que Ele determinar para as nossas vidas. É nesse sentido, é por isso que o Senhor usa dessa pedagogia de às vezes deixar a gente com as pernas literalmente quebradas. É somente para que nós possamos ser cuidados por Ele. Para que nós possamos ser cuidados pelo Senhor. Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar de nós. E como nós abrimos um parêntese para a gente colocar toda essa contextualização das ovelhas. E nós estávamos agora há pouco falando sobre os desapontados. Imagine Paulo desapontado com Deus. Imagine Paulo falando assim: eu esperava outra coisa de Deus. Eu era realmente perseguidor da igreja, mas eu esperava outra coisa da parte de Deus. Eu não esperava ser preso. Imagine Paulo desapontado com Deus. Eu quero dizer que a prisão de Paulo não o fez murmurar. A prisão não o fez parar de louvar. A prisão não impediu de perseguir o seu propósito em Deus. A prisão não tirou de Paulo a sua alegria. A prisão não enfraqueceu a sua fé. A prisão não tira a nossa paz. A prisão, ela não o paralisou. A prisão não o impediu de ser edificador, de ser instrutor e consolidador das igrejas. A prisão, ela permitiu desenvolver o que a gente muito fala, resiliência em Paulo. Porque quando ele diz lá em Filipenses que eu sei viver contente em toda e qualquer situação, isso é a maior prova de resiliência que nós podemos ter. Se os irmãos tiverem a oportunidade, leiam o livro de Filipenses. O livro de Filipenses é um livro para amigos. Paulo ali nos ensina como nós devemos pensar. De que forma que nós devemos conduzir as nossas vidas. Ele fala para a gente alegrar. Outra vez, alegrai-vos. Aquele livro é incrível. A prisão de Paulo não impediu de escrever 4 cartas. A prisão de Paulo não o impediu de professar sua fé e anunciar o evangelho. E é interessante que lá, e eu falo: Senhor, em nome de Jesus, eu quero chegar nesse nível de Paulo. Lá em Filipenses 1:12 ele diz: mas eu quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo Jesus se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. Irmãos, nós temos que ter essa mesma disposição que Paulo teve, do propósito ser falar do Senhor. Pregue a palavra, é a palavra que tem que ser pregada. A nossa vida tem que ser pregada. No nosso velório a palavra tem que ser pregada. Não tem momento para falar da palavra de Deus. Ah, meus irmãos, a humanidade aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus, e é momento de nós manifestarmos. É momento de nós manifestarmos a nossa fé. A prisão não o impediu de ser ousado, porque a prisão para Paulo, não foi um descontentamento, mas foi uma oportunidade de cumprir os planos de Deus. Foi a oportunidade que ele teve de cumprir e dar seguimento ao seu chamado. Porque mesmo preso, estamos livres. Porque mesmo presos, estamos livres. Pois o bom pastor, ele nos libertou. Porque se ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então nós não estamos enclausurados, nós não estamos presos, porque livres somos. Nós temos que acordar todos os dias e falar: Senhor, obrigado pela tua liberdade em Deus, porque essa liberdade foi comprada com preço precioso na cruz do Calvário. E no verso 25, 26 e 27, ali de Lucas 24,
diz: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Aliás, 25. Então ele lhes disse: ó tolos, nécios e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que um Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. Isso aqui foi lindo, porque assim, o próprio Deus expôs a escritura para aqueles discípulos. A exposição bíblica aqui no versículo 27 com o próprio autor. Isso é incrível. Tudo que Jesus queria é que eles crescem. E o Senhor foi discorrendo tudo das escrituras desde Moisés a respeito deles. E aproximando-se da aldeia para onde eles iam, ele fez com que fosse passar direto. E eles: não ficam aqui com a gente, já é tarde. Não vai não, fica aqui com a gente. Porque a palavra de Deus nos atrai. Irmãos, não tem nada melhor nessa terra do que conversar sobre as palavras de Deus. Não tem nada melhor nessa terra do que falar sobre Deus, do que falar sobre os feitos de Deus, das nossas experiências com Deus. Isso atrai, isso nos atrai. No verso 28 e 29, mas eles os constrangeram. Verso 30, desculpe. E aconteceu que, estando assentado com ele à mesa, tomou o cálice e o abençoou, e partiu e deu a eles, e os olhos deles foram abertos. Os olhos daqueles discípulos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles falaram agora um para o outro. O discurso anterior era de desamparo, de tristeza. O discurso, quando Deus entra, é totalmente mudado. Será que não ardia em nossos corações enquanto Ele estava conosco e expunha as Escrituras? Será que não ardia nos nossos corações? Eu quero dizer para você que depois que Jesus entra na história, o seu coração não vai parar de arder. O seu coração não vai parar de arder. Nesse momento que nós estamos vivendo, o seu coração tem que arder em Deus. Arder em Deus o tempo todo, porque Ele está com você e Ele não vai te deixar só. E no verso 23, e na mesma hora, eles levantaram-se e retornaram para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar de onde jamais eles deveriam ter saído. E aí eles anunciaram ali para os 11 que Jesus estava vivo. Irmãos, quero deixar essa palavra para você no seu coração. Eu creio que quando eles voltaram de novo para Jerusalém, eles voltaram correndo. Porque quando nós afastamos de Deus, a gente afasta andando. Mas quando a gente tem que correr para Ele, voltar para Ele, a gente volta correndo. O filho pródigo, certeza que ele voltou correndo para a casa do seu pai. Você já passou por alguma situação que tudo que você queria era estar na sua casa? Tudo que você queria era estar aqui na igreja? Já passou por uma situação assim? Que você dava tudo para estar dentro do teu lar? Você vai correndo, irmãos. Você vai correndo, você afasta de Deus andando e volta correndo para os braços do Senhor. Porque é insuportável viver longe de Deus. Não tem como nós vivermos longe do Senhor. E eu creio que quando eles estavam voltando, alguns gritaram: ei, não eram 3 que estavam indo? Por que são agora 2 que estão voltando? São só 2 agora que voltam? 3 foram e agora voltam 2. Meus irmãos, eles podiam bater no peito e falar assim: eu fui com ele, mas agora ele volta dentro de mim. Ele foi comigo andando e agora eu volto com ele dentro de mim. Eu volto com o Senhor dentro do meu coração para anunciar aquilo, a boa obra que Ele completou em nossas vidas. Eu volto com Ele dentro de mim para anunciar que Ele andou comigo. Eu volto para Jerusalém para anunciar que Ele ministrou ceia, que Ele fez nossos olhos para não ver, depois Ele abriu os nossos olhos para que vejam. Eu estou voltando para Jerusalém para anunciar que meu coração ardeu. Eu estou voltando para Jerusalém para anunciar esse cenário magnífico que o Senhor me incluiu. Eu estou voltando para Jerusalém para anunciar uma mensagem para aqueles que estavam como nós.
Jerusalém para anunciar que realmente Ele veio para redimir Israel, mas Ele veio tão somente para redimir o meu coração, que Ele veio para me curar, porque Ele se importa comigo, que mesmo desapontado com Deus, Ele não nos deixa só. É por isso que eu volto para Jerusalém, porque agora eu tenho Ele total dentro de mim. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Ele nunca vai desistir de você. O Senhor nunca vai desistir de você. Pode ser o maior pecado que você cometeu, Ele nunca vai desistir de você. Mesmo quando você está fraco, e é lindo estar fraco em Deus. Eu falei isso com outra pessoa aí semana passada. É lindo estar fraco em Deus, porque quando nós somos fortes por nós mesmos, nós não dependemos mais dEle. É lindo essa nossa fraqueza humana, porque nós dependemos dEle para tudo. Nós dependemos do Senhor para tudo, irmãos. Esse momento que nós vivemos é a maior prova de que o governo humano não pode fazer nada por ninguém, que o governo de Deus está muito aquém, está muito acima do governo humano estabelecido na terra, e que nós precisamos dele. É momento de nos voltarmos para o Senhor. É momento de sermos ovelhas em Deus. É momento, se preciso for do Senhor, de novo quebrar as nossas pernas, para que nós possamos endireitar nele. Irmãos, é momento de nós voltarmos os nossos corações ao Senhor, porque nós não sabemos até quando. Estamos vivendo no momento de incertezas quanto às coisas terrenas, mas nós temos certeza das coisas celestiais, do que Deus tem preparado para nós, que nós não somos cidadãos dessa terra, que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos aqui apenas uma passagem para ser relevante na vida de outros, para poder anunciar o Evangelho. É esse o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, e que você, assim como Paulo, tenha isso também em qualquer momento, que a palavra seja pregada e que a sua boca seja usada, que você leve a palavra para outros que estão enfraquecidos na fé, para outros que precisam de um momento de esperança com Deus. Seja esse a atalaia do Senhor nesses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando, e que nós, como igreja viva e orgânica do Senhor na terra, possamos cumprir realmente o nosso ID de levar a palavra do Senhor que salva, em nome de Jesus.